Segundo Press. A evolução da notícia. No meu vídeo anterior, eu trouxe a informação da negativa ao pedido de liminar feito pela Rumble contra Alexandre de Moraes, o Xandão. Muitos comentários, inclusive alguns afirmando categoricamente de que não houve negativa nenhuma e que a juíza, na verdade, teria concordado. Eu fui atrás de tentar entender por que dessa confusão toda. E eu entendi que, na verdade, a melhor forma de esclarecer é apresentar para vocês, vou colocar aqui em tela cheia, a ordem emitida pela juíza, ok? E vou ler junto com vocês. E aí cada um vai poder fazer a sua correta interpretação, porque ela está muito clara, muito objetiva, porém, com certeza, alguns veículos de comunicação adequaram as palavras dela para atender a uma determinada demanda, a uma determinada audiência. Aqui eu não tenho este objetivo. Meu objetivo é informar exatamente o que aconteceu. Posso, em alguns momentos, sim, claro, emitir a minha opinião, mas nunca alterar a informação. Então vamos colocar aqui, para começar, a tela cheia, vamos ler juntos, tá? Vou colocar o documento original, baixei ele diretamente da corte. Vocês vão ver, inclusive, tem em cima a parte que identifica o número do processo, tudo. Quem quiser depois é só, obviamente, fazer a mesma consulta que eu fiz. Está disponível na internet, é acesso público, não há nenhum tipo de sigilo neste caso, ok? Então vamos começar. Vamos colocar a tela cheia primeiro para a primeira página dessa ordem emitida pela juíza, ok? Vamos ler. Atenção. Ordem, obviamente, né? Esta causa, né? Aqui, esse primeiro trecho é só dizendo, né, que as partes foram perante o tribunal na questão da emissão, né, de uma liminar, onde ela diz, ela coloca assim, o quanto, né, no final, assim, né, quanto ao porquê de uma liminar não deve ser emitida. E aí ela especifica, tá, que de acordo com a regra federal do Processo Civil 65, os autores Rumble e a Truth Social, né, a Truth Media, movem, né, cada parte, né, para a entrada de uma ordem de restrição temporária que suspenda a execução de certas ordens emitidas pelo réu, o juiz Alexandre de Moraes, que atua como juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil. O pedido dos autores, vejam bem, o pedido dos autores foi apresentado ao tribunal em uma audiência em 24 de fevereiro. Após, vejam bem, o último parágrafo, tá? Após a revisão de todos os registros relevantes, jurisprudência, argumentos do advogado dos autores e sendo totalmente informado de outra forma, o tribunal nega o pedido dos autores, sem prejuízo. Tá? Para quem não entendeu, sem prejuízo é que eles poderão pedir novamente, em outro momento, se eles quiserem, ficar a critério deles, solicitar mais uma vez a emissão de uma liminar com esse objetivo. Porém, nesse momento está negada. Deny, ok? Foi negado. Plaintiffs são os autores, né? Os demandadores da questão, ok? Vamos colocar em tela agora a segunda parte dessa ordem, onde ela diz, ela traz, né, o documento traz, o tribunal conclui que os pronunciamentos e diretivas supostamente emitidos, vejam bem, supostamente emitidos pelos réus, pelo réu Moraes, né, aí eles colocam lá alguns documentos, né, identifica alguns documentos, não foram entregues aos autores em conformidade com a Convenção de Haia, da qual os Estados Unidos e o Brasil são ambos signatários, nem foram entregues de acordo com o Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre os Estados Unidos e o Brasil. E eu peço que acompanhem com atenção, ok? A continuidade da leitura, porque é desta parte aqui que alguns veículos de comunicação estão literalmente deturpando a decisão da juíza. Vamos lá. Primeiro, né, os documentos não foram, de outra forma, devidamente entregues aos autores. Além disso, o tribunal, olha agora que começa, ó,
o tribunal não tem conhecimento de nenhuma ação tomada pelo réu ou pelo governo brasileiro para domesticar as ordens. Quando eu falo domesticar, gente, é tipo nacionalizar aqui, é integrar aqui no sistema judiciário, tá? Dos Estados Unidos. Ou pronunciamentos de acordo com os protocolos estabelecidos, né? Aqui ela está fazendo o preâmbulo para a fundamentação dela. Por essas razões, sob a lei bem estabelecida, os autores não são obrigados a cumprir as diretivas e pronunciamentos. É aqui onde está a turma na internet a fazer a deturpação da decisão, que lá na primeira página já está dizendo que foi negada, né? Mas vamos lá. Vamos acompanhar. Ninguém está autorizado a cumprir as diretivas e pronunciamentos. E ninguém está autorizado ou obrigado a auxiliar na sua execução contra os autores ou interesses aqui nos Estados Unidos. Veja aqui, ela está aqui nesse momento determinando questão de jurisdição. Ou seja, a jurisdição dela é aqui nos Estados Unidos. Aí vem o arremate, que, infelizmente, outros meios de comunicação não estão deixando claros para vocês. Finalmente, parece que nenhuma ação foi tomada para fazer cumprir as ordens do réu Moraes pelo governo brasileiro, pelo governo dos Estados Unidos ou por qualquer outro ator relevante. O que ela está dizendo aqui é o que eu comentei ontem através dos comentários, respondendo a vocês, de que nenhuma ordem foi emitida do Brasil para ser cumprida nos Estados Unidos. As ordens foram emitidas no Brasil para serem cumpridas pela Rubble no Brasil. Vamos dar continuidade aqui. Aí ela complementa, até que tal ação seja tomada, ou seja, que haja uma ordem para ser cumprida aqui nos Estados Unidos, este assunto não está maduro para revisão judicial. Veja, aí ela cita aqui um caso entre Yahoo e uma liga contra o racismo, não sei o que lá, né? Ela dá uma referência, é muito comum aqui nos Estados Unidos, nas suas decisões, como também os advogados, quando fazem suas petições, colocarem casos semelhantes que já tiveram alguma decisão, ok? Aí ela diz, caso uma entidade ou indivíduo busque fazer cumprir as diretivas ou pronunciamento nos Estados Unidos, sem conformidade com as leis ou tratados aplicáveis, este tribunal está pronto para exercer sua jurisdição, para determinar se as declarações nos documentos, né, já citados anteriores, são executáveis sob a lei dos Estados Unidos. Isso está, é claro, sujeito a uma demonstração de jurisdição in persona, ou seja, aqui volta àquele mesmo tema que eu falei anteriormente, né? Ela estabelece os parâmetros da jurisdição sobre qualquer réu e prova de aviso quando apropriado. O que é que ela está dizendo aqui? É uma questão, gente, existe uma diferença. Vocês sabem, vou até explicar para vocês de uma forma melhor. O que é interpretação de texto, compreensão de texto? Não é a capacidade de ler o que está escrito, é de compreender o que está escrito. O que está escrito é que a Rubble não apresentou para ela um único documento determinando o cumprimento de qualquer ordem do judiciário brasileiro em território americano. Por este motivo, a liminar foi negada. É simples desse jeito. Mas, obviamente, repito, ela disse lá também no primeiro momento, onde ela nega a liminar, que é sem prejuízo. Ou seja, se a Rubble quiser pedir novamente, basta que apresente qualquer ordem determinando que a Rubble cumpra nos Estados Unidos alguma obrigação e essa ordem tenha sido emitida pelo Judiciário do Brasil ou por qualquer outro. Isso aqui ela não está sendo... ela cita a questão do Alexandre de Moraes porque está na petição ele como réu, ok? E aí ela volta a dizer aqui no final, né, tá aí, vocês estão vendo na tela, que a ordem de restrição temporária e a ordem para mostrar causa quanto ao porquê de uma liminar, né, uma injunção, é liminar no caso, preliminar, não deve ser emitida, seja negada sem prejuízo
né, por motivos de falta de maturidade, de falta de... Quando ela fala maturidade, gente, é falta de apresentação real, tá entendendo? De apresentação da prova de que foi exercida uma tentativa de se fazer cumprir nos Estados Unidos alguma ordem de um magistrado que não tenha jurisdição aqui. E para quem falou que, por exemplo, vamos tirar a tela aqui, vamos voltar aqui, né? Para quem falou, por exemplo, né, que tanto que não houve nenhuma consequência para o Rumble, como não houve consequência para o Rumble, o sinal dela foi derrubado sexta-feira, dia 21, ela não consegue mais compartilhar o conteúdo dela, né? Conteúdo esse que é um conteúdo até muito específico, né? É um nicho, não é como é que chama? O público da Rumble não está nos Estados Unidos. Se você entrar lá no Rumble, você vai ver que todo o conteúdo, inclusive, está todo em inglês. Você só vai encontrar conteúdo em português de talvez 1 ou 2 pessoas. Vamos aumentar, vamos botar 10 pessoas, sei lá. Mas, ou seja, não é o público para ela, né? O público dela não está fora dos Estados Unidos, tá entendendo? Aí alguém pode dizer, não, mas ela saiu porque quis. Também não, ela saiu porque quis em dezembro de 2023. Você pode fazer uma pesquisa simples no próprio Google, tá? Em dezembro de 2023, ela, por decisão própria, e aí eu acho que ela está no direito dela, cortou o sinal para o Brasil, porque ela disse, eu não vou me submeter à legislação do Brasil, onde eu tenho de ter um funcionário no Brasil, eu tenho de ter uma estrutura no Brasil, para poder cumprir as leis daquele país. E ela retornou agora em fevereiro. E é porque ela voltou em fevereiro que o STF tomou as medidas que tomou. Como eles não cumpriram a exigência, que é a mesma que existe aqui nos Estados Unidos, ok? Qualquer empresa estrangeira, preste atenção, qualquer empresa estrangeira que queira operar aqui nos Estados Unidos tem de ter uma sede nos Estados Unidos, tem de ter um escritório, tem de ter uma pessoa responsável pela empresa estrangeira aqui nos Estados Unidos. A exemplo do que o Brasil exige. Muita gente gosta de trazer o tema da lei do marco regulatório, né, da internet, mas ela foi uma lei criada dando mais ênfase, mais foco para as empresas eletrônicas, mas a lei brasileira antes já determinava isso. É por essa razão que outras empresas, todas as outras empresas do mundo que operam no Brasil possuem um escritório, um advogado ou um funcionário que represente eles para fazer cumprir com todas as obrigações. E não são somente obrigações tipo essas que estão ocorrendo em relação ao Rumble. Mas é, por exemplo, uma questão trabalhista. Você trabalha para uma empresa estrangeira no Brasil. Se ela decide não pagar seus direitos trabalhistas, e aí? Como é que você faz? Você não tem ninguém aí para ser notificado. Então, questão previdenciária, questão civil, você se sente prejudicado, né? Eu dei até o exemplo, né? Você compra um carro de uma empresa americana, uma Ford, uma Chevrolet, e ela resolve não te dar a garantia. Você vai processar quem? Você vai fazer uso do Código de Defesa do Consumidor contra quem, se ela não está aí? A própria Ford, que fechou as fábricas, mas ela mantém escritórios no Brasil, com funcionários no Brasil. Então esse é o tema. Então eu espero que, lendo agora, você que talvez já tenha lido, tenha tido a capacidade de ler, tenha tido a capacidade de fazer a correta compreensão do texto, a correta interpretação do texto. Agora, se depois disso você quiser continuar acreditando em qualquer outra opção, gente, sejamos felizes. É melhor ser feliz e ter paz do que ter razão. Forte abraço.